Nós vamos bater um papo agora com mais uma vez Ela Masqueto, que é a secretária da Pessoa com Deficiência e também a Mobilidade Reduzida. E também vamos conversar com a Maria Aparecida Ferreira, que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Mais uma vez, Manuela, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Tony Machado. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos Manu. os ouvintes aqui da Raízes FM. Mais um prazer estar novamente aqui com vocês. Dona Maria, um bom dia para a senhora. Seja bem-vinda. Bom dia! Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Conselho da Pessoa com Deficiência, né? Para a gente começar esse bate-papo, para a gente poder falar para os nossos ouvintes o que é exatamente o Conselho da Pessoa com Deficiência, Manuela. O Conselho da Pessoa com Deficiência é um conselho formado por pessoas da sociedade civil e por pessoas que fazem parte do funcionarismo público da Prefeitura de Capivari. Como principal objetivo do Conselho, ele tem a função de avaliar as ações que a Secretaria desenvolve, tem também a função de observar o que é feito, cobrar algumas ações. E, na verdade, é interessante que esse conselho ele iniciou e deu abertura para a gente conseguir colocar a secretaria em prática. Então, assim, eu digo que é um conselho que eu vejo muito como parceiro nosso, porque todas as ações são feitas em conjunto, né? E a Maria é a nossa presidente do conselho, ela é a mãe da Paulina, uma moça aí já com uma deficiência física, com outras deficiências associadas, uma batalhadora na luta pela conquista de todos os direitos da pessoa com deficiência e trabalha em prol da pessoa com deficiência sempre. Então a Maria, ela é muito companheira nesse sentido, muito participativa, uma pessoa que eu admiro demais. Tive o prazer de atender a Paulina durante alguns anos, né, Maria? Na PAI. E, na verdade, o Conselho ele trabalha nessa função de cobrança e de ações com relação à questão da deficiência, né? E nesse momento, na verdade não só nesse momento, mas sempre trabalhou em conjunto com a Secretaria. E como é feito esse trabalho conjunto aí entre a Secretaria e o Conselho? Quer responder, Maria? Então, as meninas, a gente consegue usar os equipamentos, né? Mas daí nós, como conselho, nós não tem como guardar nas nossas casas. Daí elas guardam para nós os equipamentos, as cadeiras de roda, a muleta, o que nós conseguimos, a cama de hospital, que a Manuela falou que conseguiu algumas aí para nós. E daí a gente consegue da população e depois a gente acaba emprestando também para a população. E daí elas fazem essa fonte para nós, porque nós não temos como nós guardar nas nossas casas. Sim. Então daí essa é a fonte que nós fazemos. Ficaria tudo perdido, né? Na casa de um, na casa de outro. Sim. O Conselho não tem esse local, né? A gente não tem um espaço físico que o Conselho consegue desenvolver esse trabalho. Então surge a parceria dessa forma. O Conselho trouxe a proposta de fazer esse trabalho em conjunto com a Secretaria, que é o empréstimo de equipamentos. Então a gente tem as cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muleta, andadores, as camas hospitalares, que tem sido muito usado, inclusive nesse momento de pós-Covid, a gente tem tido muita procura. Então, assim, a Secretaria organizou um espaço, uma sala dentro da nossa Secretaria específica para esses equipamentos. A Marina, que trabalha lá junto com a gente, ela é integrante do conselho e também funcionária nossa, né, do município. Então, o que ela acaba fazendo? Ela fez todo o inventário dos equipamentos, da quantidade de equipamentos que a gente tem, quais são esses equipamentos. E daí, tanto a Marina quanto a Catiane fazem a questão do empréstimo. Então, a pessoa chega lá, precisa de algum desses equipamentos. A gente solicita documentos pessoais, comprovante de residência e o pedido médico, ou não só médico, mas de qualquer profissional da área de saúde, para
da necessidade desse equipamento. E se existe algum equipamento que alguém está necessitando e não tem doação, a secretaria investe, compra? Como é que funciona? Não, a gente não pode, enquanto secretaria, investir nesses equipamentos para empréstimo. Tem uma lei que não permite, porque funcionaria como se fosse um assistencialismo, e na secretaria a gente não pode estar fazendo isso. Sim. Então, o que acontece? O conselho entra nessa questão de fazer toda a divulgação da solicitação, do pedido de auxílio da comunidade para doação desses equipamentos, e a gente, juntamente com o conselho, solicita também para as empresas locais, para as pequenas empresas, nos ajudarem à reforma desses equipamentos. Então, por exemplo, a semana passada, a gente ganhou 6 camas hospitalares, as 6, assim, precisariam de uma reforminha, como um jateamento da cama, pintura, colocação de algum parafuso, alguma coisa assim. Daí teve uma empresa que ela falou que ela iria fazer essa parte, está com todas as camas lá e vai reformar todas essas camas para poder entregar para a gente. E quem pode doar? Como deve ser esse procedimento que pode doar algum equipamento? Qualquer pessoa pode doar equipamento para a secretaria. Na verdade, a doação não é para a secretaria, a doação é pro conselho, tá? Então, essa doação é feita pro conselho e aí a gente armazena esse equipamento numa das salas da nossa secretaria. Então, qualquer pessoa. Por exemplo, meu avô, vamos falar do avô, né? Hoje é dia dos avós. Meu avô usou uma bengala e não está precisando mais usar. E aí aquela bengala está lá em casa, vai para um lugar, vai para outro, vai para outro. A gente está lá aberto para receber essa bengala. Ou alguma pessoa fez uso de cadeira de rodas durante um tempo, porque fez uma cirurgia, alguma coisa nesse sentido, também não sabe como colocar essa cadeira. A gente recebe. A semana passada, nós recebemos de um munícipe uma cama hospitalar como doação, uma cadeira de rodas e, se eu não me engano, foi uma muleta. Eu não lembro direito. Então, assim, essa pessoa não estava mais usando. Não sei se a pessoa chegou a falecer ou se realmente não teve mais necessidade, fez essa doação para o conselho. Aí entra como no inventário esse equipamento e fica ali na secretaria até a próxima pessoa vir pedir como empréstimo. E qual é a importância da ajuda dos parceiros nessa ocasião? Então, o que acontece? A gente não tem, o conselho não tem verba para fazer essa manutenção dos equipamentos. Então, a gente solicita, inclusive, que em pequenas empresas, ou até mesmo uma pessoa física, adote um equipamento e vai lá e pinte aquele equipamento, ou troca o estofado, como aconteceu, né? Membros do conselho, né, Maria? Uhum. Eles reformaram cadeiras, reformaram para pintura, estofado. Então, um membro do conselho foi lá, adotou aquela cadeira, fez a pintura, fez a troca de estofado. O outro, a mesma coisa. Então, assim, foi bem bacana porque conforme é emprestado, conforme vai tendo uso, vai tendo um desgaste. E precisa dar manutenção. E senão a gente também não consegue emprestar para outras pessoas que necessitam, né? Então, foi bem interessante essa ação do conselho, porque tinham algumas cadeiras que estavam lá paradas que não tinha mais forma de estar usando. E com essa colaboração das pessoas do próprio conselho, inclusive, nesse primeiro momento, muitas cadeiras foram reformadas e passou já para outra pessoa poder usar. Maria, falando no conselho, quantas pessoas hoje participam desse conselho? São 7 membros de cada da sociedade civil e 7 membros do funcionalismo público. E daí desses 7 membros tem também os seus, como que se chamam? Suplentes. Então, na verdade, são 14, 28. Mas na ação para votação são sempre 7 e 7. Maria, você que vivencia já há um bom tempo essa dificuldade que vocês encontram no dia a dia por ter uma pessoa aí com deficiência que precisa de um apoio, qual que foi a importância a partir do momento que foi montado esse conselho para vocês mães?
Ó, eu vou falar por mim. A minha filha só tem 21 anos. Então, muitos de vocês talvez já até me visto pela rua fora andando com ela. Quando podia, né? Que agora eu não ando mais. É muito importante porque é um lugar que, quando acontece, precisar de alguma coisa, a gente pode telefonar. Mesmo se elas não puderem ajudar, elas podem encaminhar quem pode ajudar. Então, eu fui vice-presidente de duas, depois até chegar eu ser presidente. E eu falo que quando eu não for, eu vou continuar sendo membro. Porque como eu passo na pele, então eu sei muito bem que as mães e quem tem uma pessoa acamada em casa, um idoso, ou uma pessoa que até mesmo quebrou uma perna, precisando só de uma muleta ou uma cadeira de roda, provisoriamente, né? Mas eu sei o que eles passam. Então, eu falo que eu sou os olhos e os ouvidos da sociedade. Só sentindo na pele mesmo, né? Com certeza, com certeza. Manuela, tem mais algo importante para a gente acrescentar nesse bate-papo, principalmente aí para as pessoas que estão nos ouvindo e têm algumas dúvidas, né? Eu queria colocar aqui a quantidade de equipamentos que a gente tem hoje, que eu acho que é bacana de dizer que a gente tem tido um aumento de doações e também tem a questão da troca dos lacres, que é uma campanha idealizada pelo Conselho da Pessoa com Deficiência, juntamente com a Secretaria. Então, assim, a gente recebe os lacres para depois poder fazer a troca por equipamentos que também vão para esse empréstimo. Então, assim, são duas ações aí que deram muito certo. E foi bem bacana de conseguir trabalhar nesse sentido e de conquistar novas ações, né? É que assim, a gente está meio parado aí desde 2019, 2020. O ano passado a gente não conseguiu fazer nada, mas a gente já chegou a fazer ações na praça, de conscientização com a população, né, Maria? Uhum. A gente montou uma época uma barraca explicando qual era a necessidade, qual era a importância, na verdade, dessa doação desse equipamento. Então, assim, hoje a gente percebe que a população que já conhece o trabalho que é feito pelo Conselho junto com a Secretaria, já doa, né? Chega lá e fala assim, ó, posso doar para vocês? É muito bem-vindo sempre. E aí a gente conseguiu fazer um inventário desses equipamentos esse ano. Então hoje nós temos 24 cadeiras de rodas, nós temos 4 cadeiras de rodas adaptáveis, que é aquela cadeira mais elaborada, então assim, aquela cadeira que a pessoa foi adaptada para ela, né? Que, por exemplo, é a que tem estofados mais volumosos, que tem cinto, são cadeiras mais específicas, que são de pessoas também que já usaram e hoje não usam mais, porque ou não serve ou não precisam, né? Nós temos hoje 11 cadeiras de banho, 10 camas hospitalares, nós tínhamos 4. Olha que bênção, né? Então, a semana passada, nós tínhamos 3. A semana passada nós ganhamos mais 7. Temos 3 andadores, 5 muletas e 3 bengalas. E desses materiais, 10 cadeiras estavam precisando de manutenção. Então, 2 hoje já estão prontas e as outras 8 estão aí em processo com 2 locais que estão nos ajudando, fazendo estofado e pintura. 2 cadeiras de banho que já estão prontas e também já foram emprestadas, que precisava trocar, por exemplo, um assento, trocar uma rodinha. Então, a gente conseguiu fazer isso. E as 6 camas hospitalares que nós recebemos da semana passada já estão na oficina para jateamento e pintura. Então, a pessoa que se comprometeu em nos ajudar vai fazer uma por semana e estar entregando para a gente. Então, quem necessitar, procura a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, faz um cadastrinho lá. Exatamente. E vai ser assistido. Vai ser assistido. Então, agora, assim, aproveitando pois não. da campanha do lacre, antes tinha alguns pontos de arrecadação. Isso voltou a acontecer ou por enquanto ainda não? Voltou. A gente está com pontos de arrecadação em todas as escolas municipais, por enquanto, e também nos postos de saúde. Então, assim, se tem algum posto de saúde próximo da sua residência, pode levar até lá, que daí eles entram em contato com a gente tem ido buscar. São 5 garrafas dessa daí? Dá uma cadeira? Como Não, é que é? não. É São mais? 140 garrafas. 140? 140 garrafas aproximadamente, porque Jesus. como teve um aumento significativo nos valores dos equipamentos, aí com mudança de valor de dólar e tudo mais,
o aço também subiu bastante, então teve aumento dos equipamentos. Que é que não subiu, né? Pois é. Então, assim, é aproximado 140 garrafas. Você pode passar o telefone da secretaria, Manuel? Sim, 2146-1525 ou 3491-1314. Fala, Maria Aparecida, o que você quer Viu? dizer? É que na minha casa tem muita gente que leva. Pode continuar levando, viu? Lacrinhos. É porque acho que eu moro no Santo Antônio, daí os meus vizinhos, pessoas que me conhecem, que sabem que eu fico catando mesmo, daí eles levam na minha casa. Pode continuar levando, gente. Põe a criançada pra catar, a criançada que gosta, sabe? A criançada criançada adora. gosta de competição. Continue catando, levando na minha casa, que depois nós leva na acessibilidade. Inclusive, a gente vai lançar uma campanha que é o lacrador. Então, assim, a criança que leva os lacres para a escola, a gente vai estar levando um mimo para essa criança e vai receber um cartãozinho como o lacrador, para incentivar mesmo a criançada. Eles adoram participar dessa brincadeira aí, né? Entre aspas, para eles uma brincadeira e para a gente de grande importância. Com certeza. Manuela, então, muito obrigado pela sua participação na manhã dessa segunda-feira. Maria também, quero agradecer. E em breve estaremos novamente aqui trazendo mais novidades da Secretaria. Agradeço a todos aí pela escuta, né? Pela oportunidade que a Raiz FM nos dá todas as vezes que a gente pede aqui um auxílio para poder fazer as divulgações. E o que a gente puder estar ajudando a todos, a gente está aqui exatamente para isso. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Maria, bom dia. Bom dia, muito obrigada, população. E continue ajudando em nós.